Boa noite, seres humanos. Quem está falando com vocês é o professor Romulo Ramos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de nematemidos e parasitoses associadas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like se gostou, se ajeitar na cadeira e vamos lá. Os nemateumintos, eles são vermes triblásticos e pseudocelomados, ou seja, três folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, e nós temos também a característica de pseudoceloma, que é quando a cavidade celomática, que normalmente porta fluidos e alguns órgãos, ela é de origem tanto mesodérmica quanto endodérmica. Este grupo animal, ele pode habitar tanto o ambiente livre, úmido, como também para ser parasita, tanto de animais como seres humanos e também outras plantas. Uma característica bem bacana do grupo é que seu sistema digestório é completo, que pode fazer tanto a digestão intra como extracelular. Externamente, o corpo do animal pode apresentar uma cutícula proteica importante para auxiliar no ciclo de vida, principalmente daqueles que são parasitas. No seu processo respiratório, ainda não existe um órgão especializado, então acontece por difusão pela sua epiderme. A sua excreção se dá por uma estrutura especializada chamada de renete, que drena os compostos nitrogenados do pseudoceloma para encaminhar diretamente para a região externa. E ainda ele possui cordões nervosos dorsais ventrais, de onde sairão cordões nervosos para o restante do corpo do mesmo. Como representante básico de nemateuminto, nós temos a lombriga, né? O Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides, ele apresenta dimorfismo sexual e são dioicos. Lembrando que dimorfismo sexual é quando o macho é diferente da fêmea. Então a fêmea é um pouquinho mais espessa, né, mais gordinha do que o macho, e o macho ainda apresenta as chamadas espículas copulatórias ao final do gancho para se prender a esta fêmea na hora da reprodução. Aqui nós temos um corte transversal, no qual a gente percebe aquela cutícula proteica que nós havíamos comentado, que auxilia na proteção do animal de acordo com o seu ciclo de vida, um conjunto de células epidérmicas logo abaixo, depois nós temos células musculares importantes para promover o deslocamento do mesmo. Aqui a gente percebe o pseudoceloma repleto de fluido e com alguns órgãos. Em 9, nós temos o testículo para o macho e o ovário para a fêmea, o intestino com a respectiva luz deste intestino, e aqui nós temos o útero, que para as fêmeas está diretamente relacionado aos seus ovários. E tanto dorsal como ventral nós temos os cordões nervosos. Vale ressaltar que os renetes são essas duas aberturas laterais. Posteriormente a essa análise das características básicas dos nemateumintos, chegamos às parasitoses associadas a este grupo. A primeira delas, a ascaridíase, que é um ciclo monoxeno, significa que só tem um hospedeiro relacionado. A transmissão necessariamente se dá pela ingestão dos ovos desse animal, tanto pela água quanto por algum alimento que foi lavado por esta água contaminada. É um tipo de enfermidade que vai atacar, de maneira geral, o sistema digestório, principalmente intestino, e ao longo do seu ciclo, como ele passa pelo fígado e pelo pulmão, também pode ocasionar alguns comprometimentos nestes órgãos. Sintomas básicos são dores abdominais, típico de verminose, e emagrecimento, que ele acaba sugando seus fluidos, seus nutrientes, né? Além de tosse, por causa do seu ciclo de vida. Vale ressaltar que é um tipo de doença no qual os ovos saem com as fezes da pessoa contaminada. Então, como medida profilática, relacionada à prevenção, nós temos o saneamento básico e a higienização, tanto dos alimentos como da água, e também a nossa, logo após ir ao banheiro. Então, como é que funciona o ciclo de vida? Uma pessoa contaminada libera os seus ovos junto às fezes que vai cair no corpo d'água. Esse corpo d'água, por exemplo, poderia estar regando uma alface, alguma coisa desse tipo. Aqui, então, nesse alimento, nessa alface ou nessa árvore, nós vamos ter
esse ovo da lombriga. Aqui dentro nós temos um estágio larval, chamado de larva rabitidoide. Quando a pessoa ingere esse ovo, ela vai passar ao longo do trato digestório e vai chegar no intestino. No intestino, vai eclodir então desse ovo essa larva rabitidoide que vai perfurar o intestino e vai entrar na corrente sanguínea dessa pessoa. Quando ele entra na corrente sanguínea da pessoa, ela tem um caminho muito interessante, que é fígado, coração e pulmão. Do pulmão, ela perfura as estruturas que compõem esse órgão e vai subindo pela sua traqueia até a sua região do pescoço. E aí a gente deglute, a gente engole essas larvinhas rabitidoides, que passarão novamente pelo seu trato digestório, chegando ao seu intestino. Lá no seu intestino, essas larvas rabitidoides se tornam adultas e aqui promovem a reprodução sexuada e também ficam alojadas nesse órgão para se alimentarem. Professor, por que ela passa 2 vezes aqui pelo intestino? Porque ao longo do seu ciclo de vida, ela precisa utilizar diferentes tipos de nutrientes para conseguir chegar à maturidade sexual. Então, esse ciclo de vida é onde ela vai adquirir os seus nutrientes, beleza? Uma outra doença importante é a ancilostomíase, também conhecida como amarelão. Internamente dentro da pessoa, é muito similar à ascaridíase. A diferença está no mecanismo no qual ela entra no seu corpo. Como agente etiológico, nós temos o ancilostoma, que pode ser o duodenale ou o americanus, tá? E aí o que acontece? A transmissão se dá quando essa larva rabitidoide entra pela sua pele, porque eles têm um tamanho bastante diminuto. Então, eles conseguem adentrar pela sua epiderme e causar os mesmos problemas que aconteceram lá com a ascaridíase, que é problema no intestino, no órgão respiratório, né, no pulmão e também a nível de intestino. Como problemas, como sintomas, também nós vamos ter a dor de barriga intensa, vamos ter também a anemia e uma característica importante que ele pode dar icterícia, que é o aspecto amarelado da pele. Não é à toa que ele também é apelidado de amarelão. Como medida profilática, tendo em vista que os seus ovos também saem nas fezes, temos saneamento básico como algo primordial, mas verificamos que, ao invés de ingerirmos pela boca, ele entra pelo seu calçado, pelo seu pé, né? Então, o uso de um calçado torna-se necessário. Cuidado que eles costumam em provas relacionar muito a ascaridíase e a ancilostomíase. Saiba diferenciar. E a forma de diferenciar é o mecanismo pelo qual ele entra dentro do seu corpo. Então, a gente percebe que esses ovos, quando caem no corpo d'água, e aí ele pode ir aí por uma questão de um córrego, de um lago, ficar às margens ali do laguinho, uma pessoa que está andando por essa região, as larvas rabitidoides que eclodiram do ovo, então, adentrarão pelo seu pé e internamente terão o mesmo caminho, que é a corrente sanguínea, pulmão, fígado, coração, e aí do pulmão ele sobe pela sua traqueia, onde são deglutidas, parando lá na sua região intestinal, onde lá eles vão se nutrir, se desenvolver, chegar ao estágio adulto e fazer novamente a reprodução sexual. Por fim, nós temos a elefantíase, né? Elefantíase também chamado de Wuchereria Bancroft, né? Que é o seu agente etiológico, né? A elefantíase também recebe o nome de filariose. É uma doença bem complicada, porque o agente vetor é um mosquito. Então, se nós temos um mosquito participando do processo, aqui nós temos um ciclo heteroxeno. E os órgãos afetados são justamente os vasos linfáticos, que causarão inchaços na região no qual o mosquito picou. Então, se é uma doença transmitida por mosquito, necessariamente, como medida preventiva, nós temos que combater esse mosquito, que é justamente do gênero Culex. E como é que funciona o ciclo do mosquito Culex, né? A fêmea necessariamente chupa o sangue, o macho se alimenta de seiva.
Então, esses ovos são depositados em água parada básica, depois da postura sai uma larva que sofre metamorfose e chega efetivamente à fase adulta. Então, como é que funciona? O mosquito contaminado, quando ele chupa o sangue de uma pessoa, em sua saliva vão estar presentes as chamadas microfilárias, né? Essas filárias, então, elas caem na corrente sanguínea da pessoa e acabam entupindo os vasos sanguíneos. E aí, quando entope os vasos sanguíneos, você tem justamente o inchaço dessa estrutura. Quando a gente fala vasos sanguíneos, entenda como sistema linfático, que são um grupo de apoio ao sistema sanguíneo, porque eles drenam os fluidos corporais de volta para a corrente sanguínea. Então, se eu entupo essa região de drenagem, eu acabo causando um inchaço. Nesse local, as microfilárias se transformam em filárias adultas, que, por sua vez, vão fazer a reprodução sexuada e, consequentemente, formarão novas microfilárias. E aí, quando um mosquito que não esteja contaminado com essas microfilárias chupa o seu sangue, eles vão contaminar-se por essas microfilárias que ficarão dentro do corpo do animal. E ao chupar o sangue de uma outra pessoa, vão estar transmitindo essas microfilárias e aí o ciclo continua. Beleza, galera? Atente-se para as doenças relacionadas a nemateumintos, porque é um conteúdo bem quente que cai bastante no Enem e também em outros vestibulares. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Aqui é o professor Rômulo Ramos. Um abraço a todos.